igreja hoje, ela está de uma forma muito difícil de chegar a Jesus. E de entrar no descanso para reinar 1000 anos e eternamente. Porque a maioria delas voltaram para a igreja protestante, para a igreja morta, que tem nomes que vive, mas está morta. A maioria das igrejas, não a maioria, se considera viva por causa das suas normas, das suas doutrinas, das suas regras, dos seus conceitos e preceitos. Mas não vive pela fé na palavra unicamente. Então há pouquíssimas nesse dia que vive unicamente pela palavra. A regra é a palavra, onde você volta inteiramente a palavra e o amor. Viver pela palavra é viver pela fé, porque é o que Deus diz. Mas estão voltando para o campo doutrinário, para as normas, as regras, e mais regra, conceitos e mais conceito, preceitos e mais preceito, doutrinas e mais doutrina. E não é a palavra unicamente, a regra é a palavra, é o amor aos irmãos, é amar uns aos outros, de todo coração, de toda força e de todo entendimento. Esse é o mandamento de Deus, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo é semelhante a este. Então, viver pela fé na palavra. A palavra diz, pronto, você crê e você vive. E a sua segurança está na palavra. Assim como Jesus derrotou o diabo lá na tentação, que o diabo queria que ele transformasse pedras em pães, ele diz que está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ele estava mostrando a segurança do cristão. Não é a regra, não é os conceitos, não é os preceitos, não é as doutrinas, não é isso. Essa igreja que se mantém assim, ela tem nome, que está viva, mas está morta. Porque essas coisas não vivificam. E a palavra, no meio de tudo isso, é prostituição. Deus é único. E Ele não divide sua honra com ninguém. Ninguém. O catolicismo é uma coisa assim, mas a igreja, na maioria das igrejas que se dizem protestantes e reformadas, as bases a base é a igreja católica. Eles olham para a igreja católica, assim como a igreja católica olhou para o judaísmo e para uma série de outros movimentos de igrejas que havia. E aí
criou e colocou dentro da igreja. Lá tem os cardeais, tem os papas, tem o papa, tem os padres, tem e por aí. Essas coisas todas. Do mesmo jeito. As igrejas que se dizem reformadas, que só tem o nome que vive, mas está morta, porque rejeitou a vida pela palavra e pela fé. Também fez dessa mesma forma, que tem de pastor, diácono, e vai, assim vai. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é. O que a palavra diz, que todos são sacerdotes. É isso que a palavra diz. E viver pela fé e voltar para a palavra é considerar a palavra. O que vale é o que Deus diz, não as experiências, os conceitos, os preceitos e as doutrinas, nada disso. O que vale é o que Deus diz. E você crê no que Deus diz e assume o que Deus diz. Você é um sacerdote. Mas eu não sei de nada. Isso não existe. Você não sabe de nada. Quem disse isso? Mas eu não sei as coisas de Deus. Isso não existe. Se você soubesse, você não precisava ser ensinado pelo Santo Espírito. Nós temos um mestre dentro de nós para nos ensinar internamente. Quando a gente vai para a palavra e se agarra à palavra, unicamente a palavra, não é a regra, é porque eu fiz assim. Por isso que eu sempre digo que, e sempre às vezes dou uma luz às pessoas, é sobre o dízimo, que as pessoas fazem dessa coisa uma obra. Não funciona com Deus isso. Não funciona. O dízimo não é obra. E o dízimo não pode ser entregue porque eu vou receber algo em troca e se eu não fizer, Deus vai me arrebentar por causa disso. Nada disso. A única forma de o cristão de qualquer época se arrebentar é se ele deixar a palavra, que é a graça de Deus. Aqueles que se justificam pela lei da graça, caem. É a única forma. E se permanecer nessas igrejas mortas, elas estão mortas. A maioria delas, eu diria 99% está morta. Porque algumas até foram até um dia na frente, e aí voltaram e se encheram de novo de doutrina, de regra, de conceito, de preceito. Não é suficiente a palavra de Deus. Não é a palavra. E está cheia de sacerdote, de apóstolo, de profeta e de tantos outros dons. O Espírito diz que está lá nessas igrejas, mas não está. A igreja que se justifica com essas coisas, ou essas coisas servem ou ajuda a santificar, a justificar a pessoa, não é a igreja do Senhor Jesus. Não é. A igreja do Senhor Jesus, ela aparece lá no Apocalipse. A igreja de Filadélfia. Se você ler ela, você vai ver. A única correção que vai aparecer lá, a única, porque ela está do agrado de Deus, porque ela voltou para a palavra, é porque ela ama uns aos outros. Você vai ver lá que é você guardar o que tem, para que outro não venha e tome a sua coroa. É você perseverar na palavra, na palavra, na palavra. Está cheio de sacerdote, cheio de padre, cheio de pastor, cheio de bispo, cheio de apóstolo, cheio de pastores. Não. Essa não é. Não é a igreja. Essa igreja aí tem nome do que vive, mas está morta. Morta, morta, morta.
E aí, qual é a advertência de Deus nesse sentido? Ele diz: sai do meio dela. Sai do meio dela. Sai dela. Esse é o conselho de Deus na palavra. Ele manda sair das igrejas mortas. E por que essas igrejas estão mortas? Porque tem nome de que vive. Mas o que é que elas usam para dizer que estão vivas? Preceito, conceito, doutrina, pastores, padre e por aí afora. Se você observar, você vai ver. Se você levantar a cabeça, você vai ver nas igrejas o que é que tem. E agora a desunião, porque é confusão, não pode haver união onde tem confusão. Onde tem essa confusão é idolatria. Porque a idolatria está em você ter o pastor, ter não sei mais quem, ter mais quem, não sei mais. Isso é idolatria. O pastor e bispo das nossas almas é Jesus Cristo. Esse é. E é esse que é o pastor. Todos nós somos sacerdotes. Se você ler a palavra, você vai ver. Todos nós somos sacerdotes. Para a glória de Jesus.